Para muitos, o melhor livro de zumbis do Brasil e o primeiro. Eu sou Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e já já te conto essa história. Olá, leitores e leitoras, eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias. Sim, vocês já sabem, aquele blog com as listas mais originais e criativas da internet brasileira. E esse é o meu canal no YouTube, onde eu amplio as discussões literárias, falo sobre livros, enfim, muito mais informações, diálogo e conversa com vocês. E eu tenho certeza que vale a pena o seu like, o seu joinha e também a inscrição aqui no canal, porque hoje vamos estar conversando sobre um livro fantástico e maravilhoso, ou seja, um livro do nosso realismo maravilhoso, que funciona muito bem aqui no Brasil. Estou falando deste grande clássico de Érico Veríssimo, Incidente em Antares. Incidente em Antares, de Érico Veríssimo, foi escrito e publicado em 1972, portanto, daqueles anos mais duros de repressão da ditadura civil-militar no Brasil, e é um grande milagre que este livro não tenha ido parar também nas salas da censura, mas houve ali um trabalho interessante quanto também a propaganda, né, um tanto quanto provocativa, que talvez fez ele escapar, porque ele é um livro que, aliás, se você ler agora nos anos 2026, de um Brasil polarizado, em que tem uma galerinha aí que tem um medo danado de comunismo, desse fantasma do comunismo, né? Que tanta gente assusta, mas ou gente que não estuda, ou gente que não entende nada de nada mesmo, né? O mais perto que o Brasil teve do comunismo foi lá o doidão do Prestes tentando fazer alguma coisa, deu no que deu também, mas o Brasil nunca teve próximo de nada que fosse do comunismo. Na verdade, o comunismo aponta a cabeça, né? A gente vive aí um comunismo de ponta cabeça, vide aí o Banco Master, vide o nosso agronegócio, que tanta grana tira do Banco do Brasil e também de dinheiro público, tantas empresas com benefícios fiscais que nós ali no consumo, nós que pertencemos a uma classe média que não consegue sonegar nenhum realzinho do seu bolso, né? Não consegue tirar deste Estado que é tão bom e maravilhoso para os nossos ricos e poderosos. Veja o que aconteceu com Americanas ou com qualquer banco por aí. Mas não é essa a questão aqui. Vamos estar conversando e falando sobre esse Incidente de Antares, que também é um livro que às vezes é taxado de comunista e tem algumas falas bem legais sobre comunismo aqui dentro da narrativa do Érico Veríssimo. Ele é publicado, portanto, ali naqueles anos duros do regime. Inicialmente o livro vai tratar aí de uma cidade fictícia na fronteira do Rio Grande do Sul. Vai ter essa coisa da literatura gaúcha muito presente, e que está em toda a obra do Érico Veríssimo, você bem sabe, né? E a cidade de Antares, ela fica nessa borda ali entre a fronteira do Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai. É uma cidade que vai sendo resgatada desde o seu período da pré-história até ali o ano de 1963, que vai ser quando ocorre o evento fantástico e sobrenatural que assusta a cidade, e que já vamos falar sobre ele. Esse evento é fantástico mesmo, e é esse evento que faz, inclusive, muitos dizerem que Incidente em Antares é o primeiro livro de zumbis do Brasil, ou com zumbis, né, e você já vai entender por quê. Aliás, só que isso também é uma bobajada sem tamanho. Eu lembro quando, em 2011, eu publiquei Morgan o Único, que, aliás, foi publicado antes do livro do Calari, que para muitos foi o livro de zumbis do Brasil em algum momento. O do Calari foi uma publicação posterior a Morgan o Único, e nem mesmo nunca busquei utilizar esse livro, porque se a literatura funciona mais ou menos assim, quando a gente vai dar uma olhada, alguém já escreveu, já fez alguma coisa antes, né? E lá nos anos 70, então, a gente já tem o Érico Veríssimo, não uma narrativa que se propõe enquanto de zumbis, mas sim, nós temos zumbis aqui no seu melhor estilo e aproveitando, inclusive, vou usar entre aspas, né, liberdades da morte. E, aliás, isso pode fazer até um diálogo com algumas lendas e relações ali da ideia da legenda e da lenda dos zumbis lá no Haiti, que também tem uma certa relação com o trabalho, escravidão e tudo mais. Mas, enfim, não é sobre isso o vídeo hoje. Vamos estar aqui focando um pouco nessa obra fantástica do Érico Veríssimo, que é Incidente em Antares, que é uma narrativa sensacional, e que, se você não leu ainda, deve ler, porque ele vai resgatar esta ideia da cidade de Antares, lá nos seus anos 60, né, o livro publicado em 72, a narrativa se passa em grande parte ali em 63, uma sexta-feira 13, que ocorre o incidente que vai tornar Antares
mundialmente famosa e que depois vai atirar ela para o esquecimento novamente, né? E toda a narrativa é permeada justamente por aqueles tempos conturbados da história do Brasil. O vai e volta de Vargas, os golpes e contragolpes, e então, desde do golpe militar ali em 64, uma ditadura que sim foi cruel e que matou muita gente, né? O ótimo filme Agente Secreto mostra um pouco de como é que era aquele cenário. Aliás, como aquele cenário nos atira para este sobrenatural, que é muito propício, inclusive, ao realismo maravilhoso que tanto caracteriza a nossa literatura aqui na América Latina, e talvez essa obra do Érico Veríssimo vai soar aí como um escritor latino-americano que somos todos nós, mas como no Brasil algumas pessoas fogem desta classificação, é sempre quando a gente encontra uma obra como Incidente em Antares, a gente vê isso, América Latina na veia nessa publicação. E o que é esse incidente e por que que ele pode, então, ser pensado como também uma história de zumbis? Porque tem toda a disputa política, Antares, assim como a maioria das cidades do Brasil e no Rio Grande do Sul, então ainda mais especialmente, quem conhece as pequenas cidades do Rio Grande do Sul sabe que geralmente elas são divididas em duas partes, em duas famílias, em dois blocos políticos e se matam de tempos em tempos. É faca, é tiro, é peleia, então isso constitui um pouco aí a nossa história e a nossa própria formação aqui do Rio Grande do Sul, e Antares é um pouco isso. Tem os vacarianos, os Campo Largo, que ficam numa disputa imensa, que tornam ali a elite da cidade. E o Érico Veríssimo é fantástico numa coisa, porque toda a discussão que ocorre em Antares, mesmo os seus mortos, os seus zumbis, é de uma sociedade que importa. Tem uma favela, a favela da Babilônia, que ela só fica à margem de toda a narrativa, e isso é proposital, isso é fantástico, isso é da genialidade do autor, porque aquela massa de pessoas pobres na miséria não participa em momento nenhum da narrativa. Nós estamos falando de uma narrativa da burguesia local, da burguesia de Antares, da sua elite social e econômica, e que acaba entrando em conflito consigo mesma, né? Porque são sociedades polarizadas, os pobres, os mortos de fome que participam da favela da Babilônia, eles estão à margem, no máximo fazendo ola quando chega o caminhão da Pepsi e da Coca-Cola, mais outra marca ali, para fazer essa polaridade, para fazer essa discussão polarizada que tem em Incidente em Antares. E aí ocorre este evento, né? 6 pessoas desta elite, desta burguesia social de Antares, acabam morrendo, e aí nesse processo há uma greve dos coveiros, né? Os coveiros acabam não trabalhando pelas questões salariais e tudo mais. O que ocorre é que aqueles cadáveres lá na cidade, aliás, se você quer dar uma olhada, quer ler o livro, tem 2 coisas sobre o livro. Vocês estão vendo, eu estou aqui com uma edição que é de biblioteca, né? Porque também queria fazer um vídeo sempre lembrando isso, incentivando. Às vezes a galera pergunta como eu vou ler, os livros são caros, nem sempre a gente tem acesso, e esse vídeo também é para lembrar você que sempre tem como ler uma boa narrativa e uma boa obra. Se você é jovem, estudante, está em alguma escola ainda, tem as suas bibliotecas escolares, nem sempre elas funcionam, né? Isso é uma desgraça quando as bibliotecas não funcionam, mas você pode utilizar as bibliotecas escolares, você pode utilizar as cidades que têm, em uma grande parte, tem as bibliotecas públicas municipais. Nem sempre você precisa comprar um livro para você fazer a sua leitura. Este daqui, inclusive, eu já tinha lido o livro antes, eu li da escola, li depois da escola, e agora estava relendo ele para alguns textos e trabalhos que eu quero trabalhar sobre isso, inclusive para fechar o foco um pouco desse vídeo, né? Também trazendo que para mim é a questão principal e a essência que nós deveríamos ler e pensar em Incidente em Antares. Ocorre esse incidente, uma turma ali de 6 mortos da cidade acaba não sendo sepultadas, e aí eles acabam voltando à vida, desfilando pela cidade mesmo, mortos, putrefatos. Você pode dar uma olhada também, antes da leitura do livro, tem uma minissérie, esta obra foi adaptada pela Globo ali nos anos 90, se não me engano, 94, com muitas filmagens ocorridas no município de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul. É uma série bem interessante também, muita coisa. Antes de eu ler o livro, se eu não me engano, eu olhei a série, e é uma boa série para você assistir também, e que tem uma abordagem, mas o livro é melhor, sempre, né? O livro é sempre melhor. E voltando então,
os mortos começam a andar pela cidade e aí ocorre uma coisa muito interessante. Especialmente eu gosto de um defunto em especial aqui, que é o Cícero Branco, que era advogado e que participava de todas as maracutaias e ladroagens da cidade, né? Aliás, porque a cidade era polarizada nesse negocinho aí de família de bem, família tradicional brasileira, né? Deus acima de tudo, pátria acima de tudo, essa coisa toda aí que você já sabe que está ocorrendo tudo de novo. Enfim, Antares é esse cenário perfeito, cidadão de bem, né? Toda a cidade é construída nessa lógica do cidadão de bem, só que o que eles não esperavam é que alguns membros da sua sociedade iam bater as botas, iam morrer, não iam ser sepultados, iam virar zumbis e zumbis com voz de fala, né? Zumbis com lugar de fala. Olha só, zumbis com lugar de fala. O Érico Veríssimo estava muito à frente, inclusive daquele livro que eu não li, mas eu acho curioso, que é O Meu Namorado é Zumbi, que o zumbi também tem o seu lugarzinho de fala. O Érico Veríssimo estava muito à frente do seu tempo. E o Cícero Branco, que era advogado, presente em todas as maracutaias, ele vai jogar a merda no ventilador. A expressão é essa, Cícero Branco joga a merda no ventilador e começa a mostrar todas as hipocrisias, crimes e assim aquela sordidez da sociedade de Antares, e com o dedão podre e putrefato apontando para cada um e dizendo: você fez isso, isso e isso, você se diz o bonzão, mas faz isso, isso e isso. Não, delegado, você fica aí, mas você tortura, você faz tal coisa, enfim. Mortos são inimputáveis, se a gente for utilizar esse termo, né? Porque morto não paga pena, morto não vai preso, não vai para cadeia, morto não tem responsabilidade com nada. E é essa a lógica fantástica que o Érico Veríssimo vai usar aqui nesse livro, porque os mortos, né? Eles não vão pagar pena, eles já fizeram. Então o Cícero Branco, ele desce o verbo, é a melhor delação premiada da história da literatura, né? Porque delação premiada enquanto você está ali querendo escapar da cadeia, tudo bem, o cara vai mentir um pouquinho, né? Ó, o Mauro Cid mentiu um pouco, entregou outro e por aí vai. Não, o Cícero Branco, ele faz uma delação premiada de verdade. Ele joga tudo no ventilador. E é aí que Incidente Antares e Érico Veríssimo vão entrar numa questão impressionante da história brasileira, e que ela já acontecia antes do nosso percurso histórico e continua acontecendo depois da ditadura militar, quando alguém inclusive fica com essa anistia para não sei quem, anistia para isso. Lá na ditadura militar foi um problema a questão da anistia, a gente sabe bem disso. Isso foi uma forma diferente que o restante da América Latina lidou com as suas ditaduras, e o Érico Veríssimo já dava algo que estava presente aqui na realidade brasileira, que é o memoricídio. O memoricídio é termo de um pensador, de um pesquisador que utiliza para contar como a gente mata a nossa memória, como a gente vai destruindo ela, né? Aliás, para uma disciplina acadêmica, acabei escrevendo um texto sobre esse ponto importante que eu julgo da questão da obra do Érico Veríssimo, especialmente que é a Operação Borracha, né? Elizabeth Helin, que é uma pesquisadora e pensadora acerca da memória, ela vai colocando elementos de como essa memória, como ela é uma disputa narrativa e social, e a gente vê isso hoje, inclusive, no nosso próprio momento contemporâneo de disputas e narrativas. Mas o que acontece aqui no livro, e por isso que você pode associar e trazer para discussões com teóricos, com gente que pensa um pouco a partir da questão da memória social também, e a Helin é um desses nomes, Helin ou Gelin, não sei a pronúncia, tá? Olha que coisa feia, mas pronúncia de teórico, quem estuda é sempre uma coisa danada, porque a gente nunca sabe, esquece se está falando de um autor que é francês, de um que é espanhol, e por aí vai. A Helin é espanhol, se eu não me engano, né? Não decorei aqui para isso, eu fiz a leitura do texto dela, não fui no autor, porque o que me importava é o texto da autora, e que é muito bom sobre memória, e ela vai trazer isso, essa questão da memória, que a memória é uma construção social e são narrativas em disputa, de certa forma e em grande forma. Isso a gente vai ver aqui em Incidente Antares, porque depois de ocorrido isso, depois que aqueles defuntos todos começaram a apontar os dedos uns para os outros, a apontar para as hipocrisias daquela sociedade antarense, para mostrar cada podridão, para cada coisa que cada um fazia, a sequência da narrativa traz algo que a sociedade antarense acaba discutindo e construindo nessa lógica do memoricídio brasileiro. Ou seja, né, o memoricídio com essa lógica de
apagar a memória, de criar uma memória que afasta, que esconde os nossos traumas sociais e coletivos. É a Operação Borracha. No livro, a Operação Borracha vai ser uma série de mecanismos e realizações dessa turma toda, ali da Sociedade de Antares, para levar o esquecimento de tudo aquilo que aconteceu. Para se esquecer, só que a ideia é que não é esquecer que os mortos voltaram à vida. Isso é coisa mínima. A ideia não é esquecer que esses mortos, ocorreu uma coisa fantástica, sobrenatural, comprovada na cidade de Antares, com mortos falando e caminhando. Isso é o irrelevante, porque a necessidade de criar a Operação Borracha é justamente para apagar a sessão, a assembleia coletiva e a delação premiada do Cícero Branco no coreto da praça, onde ele coloca todo mundo no prego, onde ele mostra os crimes de cada um. É isso que a Operação Borracha tenta fazer, a partir da construção do esquecimento, utilizando-se o apagamento na imprensa local de Antares, aproveitando-se também da fragilidade da memória, porque a nossa memória é algo frágil e vocês bem sabem disso, né? A memória, ela é não só é uma construção social, coletiva, mas ela também se apaga, né? Manter algumas coisas na memória são difíceis. O próprio tempo, e o tempo vai ser utilizado pelos teóricos da Operação Borracha como elemento importante para esse esquecimento, né? Então, vejamos tudo que Érico Veríssimo vai nos colocando a partir dessa Operação Borracha, que é o apagamento não só do acontecimento estranho, mas do todo o que aconteceu ali, as denúncias, as hipocrisias. Apagar para quê? Para manter o status quo, para a sociedade manter-se equilibrada. E aqui está uma das coisas mais fantásticas que eu acho no livro, porque a favela da Babilônia não entrou na querela, não entrou na briga, porque é um pouco isso que acontece. Os nossos conflitos sociais, as nossas brigas, seja as pataquadas lá de 2015, o galera em 2013, o Brasil voando em termos econômicos e tudo mais, né? E os trabalhadores eram recriminados, eu me lembro daquelas passeatas em 2013, um monte de bobalhão, perdão da palavra, né? Indo para as ruas reclamar, vamos para a rua e papapá, não vai ter Copa, não faz sentido nenhum, né? 2013 não faz sentido nenhum. Porque a gente vivia um bom momento, a gente vivia gurizada podendo fazer rolezinho no shopping, pedreiro ganhando dinheiro, trabalhador ganhando dinheiro, pobre de bermuda no aeroporto, e isso que incomodou, isso também está lá em Incidente Antares, tá? Olha ali que livro fantástico. Né? O Érico Veríssimo via tudo e a gente muda pouco, né? O brasileiro e o Brasil muda pouco. Então, esse memoricídio, esse apagamento da memória está justamente para manter esse status quo e essa lógica fantástica do Érico de não colocar os moradores da favela da Babilônia no centro da questão, porque ele nunca está. Ele nunca está presente. As brigas sociais que a gente vê são da polarização de uma parcela muito pequena e privilegiada das nossas elites. É isso que o Érico Veríssimo está dizendo aqui, ou pelo menos da minha interpretação do que eu encontro aqui. Você pode interpretar diferente e está tudo certo, né? Isso é literatura, embora tenha algumas interpretações que não se sustentam, a minha acho que se sustenta um pouco nesse sentido. E aí o livro é fenomenal, um livro com zumbis, um livro com mortos-vivos, mas que não é sobre mortos-vivos, é sobre os grandes problemas do Brasil e do brasileiro. E o maior deles, a forma como a gente lida com a nossa memória. A Operação Borracha é um tapa na cara do brasileiro de que anistia é essa palavra mesmo que você está pensando, porque a anistia, em termos, desde a época da ditadura, é sempre, e antes dela, porque tiveram outras anistias na história do processo conturbado da história do Brasil, as nossas operações borracha do dia a dia. E a Operação Borracha, então, ela entra como a grande questão aqui do livro Incidente de Antares, com esses defuntos que mostram todas as hipocrisias e as porcarias de uma nação pautada sempre pela discussão dessa sociedade de bem, dessas famílias tradicionais, os Campo Largos, os vacarianos e tudo mais. Fantástica obra, fantástica leitura. Então, embora tenhamos zumbis, ele é muito mais do que isso, sem falar de ser um dos nossos melhores exemplares
do romance, do realismo maravilhoso aqui em terras brasileiras. Vale muito a pena a sua leitura. Você já leu, conhece, viu a série? Enfim, deixe aí nos comentários, vai ser um prazer responder você nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, falando de uma obra que, né, talvez nem todos estejam lendo atualmente, mas se você quer entender o Brasil atual agora, se você quer pensar na polarização política que vive o Brasil, pelo menos desde 2015, ler Incidente em Antares vai te ajudar muito a entender como a gente vem fazendo muita merda e muita cagada há muito tempo. E usar a borracha certamente é um desses problemas históricos do Brasil. Um grande abraço, até a próxima e até lá.